Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Fazendo aqui uma manutenção de rotina aqui na minha moto. Eu tenho que trocar o pneu, porque já chegou no índice TWI, né? E aí é multa, né? Multa e retenção de veículo. E para minha infelicidade, né? Ou não, né? Que de repente se eu descobri que o rolamento ele tá ruim, né? Não tá estourado, mas provavelmente está com algum calo, alguma pancada, né? O Rio de Janeiro ele tem mais buraco do que estrada, então eu tenho que trocar os rolamentos da roda dianteira. A roda traseira eu desmontei, a roda traseira está ok, mas a roda dianteira ela está ruim, eu vou ter que trocar. E eu não tenho a ferramenta para sacar rolamento. E como é uma desliga leve, né, a gente também tem que tomar o máximo cuidado possível para não ficar batendo aqui de qualquer jeito para você estourar o cubo. É a primeira vez que vai ser trocado. Essa roda que eu comprei em 2018 é uma Scud e agora eu tenho que trocar os rolamentos. Então eu verifiquei que o diâmetro interno dele é 11,8 e eu vi uns vídeos no YouTube com umas ferramentas muito legal. E eu vou usar aqui um parafuso de roda, não sei de que carro é, isso aqui eu achei na rua, né? Aqui tem uma linha férrea e ele estava no chão, estava jogado. Então, ele possui o diâmetro correto, 11,8, né? Olha, ele entra direitinho aqui. Se vocês passarem para analisar. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um corte, de forma, tipo quando a gente vai encabar um martelo, nós vamos encabar uma marreta, que a gente faz um corte na madeira para colocar uma cunha. Então eu vou tentar fazer com esse parafuso aqui um saca-rolamento do tipo cunha, tá? Então aqui eu estou usando esse parafuso de roda, vocês podem ir numa loja de parafusos, né? E vocês procurarem um que entre, nem muito, não muito apertado, mas esse aqui entrou perfeito. E a rosca aqui vai me ajudar que quando eu colocar a cunha aqui, ele dilate aqui na parte interna do rolamento, tá? Eu vou fazer o corte e já volto, para o vídeo não ficar muito grande. Para o corte eu vou usar um disco de aço inox, tá? Ele tem mais ou menos 1 milímetro de espessura e aí vai fazer um corte tranquilo. Quem não tem uma esmerilhadeira dessa pode tentar fazer na serra, né? Mas aqui eu vou usar a esmerilhadeira. Então, pessoal, fiz o corte aqui. Deixa eu ver se vai ficar bom para vocês verem. Eu fiz mais ou menos o diâmetro do corte, o diâmetro desse rolamento aqui, que ele tá na faixa de 12, 13 milímetros, mais ou menos, o diâmetro desse rolamento aqui. Então eu fiz um corte mais ou menos desse. Abri só um pouquinho aqui a base, porque a gente vai fazer agora uma cunha. Então para a cunha eu vou usar um eixo de bicicleta. Eu tenho esse eixo de bicicleta aqui velho. Não tá nem velho, devo ter substituído, que a princípio a rosca tá boa, mas qual que vai ser a função? Agora eu vou fazer ele tipo uma cunha aqui, de forma que eu vou colocar isso aqui e quando eu bater esse eixo, ele vai expandir esse parafuso aqui e vai pegar, vai travar o rolamento na parte interna. Então, um cuidado que vocês têm que ter quando vocês vão fazer esse corte aqui e quando vocês forem fazer esse desbaste aqui, é ficar refrigerando a peça para que ela não perca a têmpera dela. Porque tanto esse parafuso aqui quanto esse eixo, eles são temperados. Eu posso utilizar um outro tipo de material que não seja temperado, eu posso. Só que vai ter um problema, ele vai ser muito macio, ele vai ser muito mole. Então quando você começar a bater, de repente até você consegue tirar o parafuso de uma vez só. Ou não, porque o aço, se ele for muito macio, ele não vai ter a resistência necessária para você conseguir. Porque não tenha dúvida, o aço do rolamento é superior ao aço dessas duas ferramentas aqui juntas. Entendeu? Então, nunca essa ferramenta aqui ela pode se amassar todinha, enquanto isso aqui só vai arranhar.
Então, procure usar materiais de boa qualidade. Então, esse parafuso aqui vocês acham na rua ou perto de quebra-molas, ou até se vocês forem num borracheiro mesmo, o borracheiro vai ter parafusos desses aqui que o pessoal troca porque está espanado, entendeu? E esse eixo de bicicleta aqui, vocês podem ter um eixo, pode ser de repente até um parafuso maior, né? Que consiga passar o eixo. No caso, esse parafuso, esse eixo aqui de bicicleta vai ser perfeito porque ele é longo, né? Porque eu vou bater do lado contrário, mas quando vocês forem fazer o corte, sempre refrigerem a peça, não deixe ela perder a têmpera. Vou fazer aqui a cunha e já volto. Então, pessoal, vocês viram que eu fui cortando e fui refrigerando o eixo aqui para que ele não perdesse a têmpera. Se ele perder a têmpera, você pode tentar usar assim mesmo, ou você vai ter que temperar. Você vai ter que avermelhar essa peça aqui e depois jogar no óleo quente, no óleo queimado. Então, olha aqui, ó. Eu não preciso fazer uma ponta muito grande, que a função dela é fazer isso aqui, ó. Ela vai entrar aqui na cunha, de forma que quando eu começar a bater, ela vai expandir e vai travar o rolamento na parte, na pista interna do rolamento. Tá vendo? Não fiz uma peça muito fina. Aqui para vocês verem, ó. Só fiz 2 cortes. Lembra até uma chave de fenda, tá vendo, ó? Tem a aparência da chave de fenda. Vocês podem ver que não azulou a peça, quer dizer, ela mantém ainda a têmpera dela. Se vocês quiserem uma ferramenta mais durável, aquilo que eu falei com vocês, vocês avermelhem essa peça aqui no fogo e depois joga no óleo queimado ou na água, né? Na água de salmoura. Dependendo do aço, vocês temperam e ele dura mais tempo. Para quem só, como eu, que não trabalho com isso, é só uma manutenção, eu vou usar assim mesmo. Mas querendo fazer uma ferramenta que tem uma durabilidade maior, vocês podem temperar. A mesma coisa esse aço aqui. No caso, eu vou usar sem temperar. Vamos lá ver se vai ficar bom. Então, pessoal, voltamos aqui. Já fizemos o nosso parafusinho, né? Não sei se vocês conseguem olhar, um cortezinho aqui. Já fizemos a nossa cunha, que ela vai encaixar aqui. A impressão que ela dá é que parece uma chave de fenda. E aí eu peço para vocês tomarem uma atenção numa coisa, para que vocês não tenham problema, nem vocês percam muito tempo. Quando essa cunha aqui ela entrar nessa peça, ela vai abrir esse parafuso aqui e vai prender a pista interna do rolamento. Só que vocês têm que tomar muito cuidado, que aqui entre esse rolamento e o outro existe um espaçador. Então, essa peça aqui, que ela vai expandir, ela tem que ser o diâmetro exato do rolamento, porque se ela expandir e pegar o espaçador, vocês vão ter um esforço a mais sem necessidade. Então eu só quero que ela expanda aonde tem o parafuso. Então para isso eu medi aqui, deu mais ou menos uns 12 milímetros esse rolamento aqui. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa porca e vou colocar aqui de forma que eu crie uma barreira, uma limitação. Então essa peça aqui só vai entrar mesmo para pegar aonde está o rolamento. Tá entendendo? Então, ó, quando eu colocar aqui, ela vai, essa porca aqui, ela vai trabalhar com uma espécie de um limitador. Deixa eu ver se vocês vão conseguir pegar. Tá vendo? De forma que somente o rolamento ele seja pego. Eu não quero que pegue o espaçador ali dentro. Então, o que, que eu vou fazer agora?
calço, certo? E agora eu vou colocar isso aqui naquela fenda. Ó, ela não roda, porque ela entrou certinho na fenda que a gente tinha feito ali, tá? E agora eu vou... Deixa eu tirar essa... Deixa eu ver se eu tiro isso daqui. Bem, tirei essas porquinhas aqui, porque assim o eixo fica livre. Agora entendi, esse cone aqui eu substituí ele, porque o cone, o aço dele é ruim, né? Então estragou, por isso que hoje tá bom. Então vamos lá, ganhei uma porquinha número 14, fica aqui. Então a gente vai colocar aqui, ó, você vai girando, ó, travou. No que ela travou, eu vou dar umas pancadas com a marreta. Quem tiver numa mesa de madeira como a minha, coloca uma peça de ferro por baixo. Desse parafuso aqui, para não estragar a mesa. Pronto. É importante que vocês usem uma marreta, tá? O martelo ele tem pouco peso, então quando vocês começam a bater com o martelo, que é muito leve, ele não vai fazer com que essa peça entre realmente e expanda. Então o importante é vocês usarem logo uma marreta, a mais pesada que vocês tiverem, que vocês poupam o trabalho. Sentiu que não veio mais? Então aí agora... Vamos ver se realmente a ferramenta ela vai funcionar. Então, ó, ela está presa. E agora eu vou bater ao contrário, de forma que o parafuso, ó, veio, o parafuso está saindo sem trazer o rolamento. Então, eu tenho que bater mais para que a cunha ela tenha resultado. Não expandiu como deveria expandir. Vamos lá de novo. Saiu tudo. Mas ainda não expandiu. Então, qual que foi aqui o problema? Olha, eu preciso afinar mais esse meu parafuso, tá vendo? Ó? Ela não está conseguindo entrar e expandir corretamente esse parafuso. Então, eu vou ter que fazer um afunilamento aqui. Essa minha cunha ainda está com um ângulo muito aberto. Eu vou ter que expandir, ó, tá vendo, ó? Ela pegou só os dois dentes aqui, ó, do início, ó. Os dois primeiros fios de rosca, dá para perceber que os dois primeiros fios de rosca ela pegou, mas não pegou os demais fios de rosca. Quer dizer, ela só está prendendo no rolamento só para o início. O que eu vou fazer agora? Eu vou afinar mais ela aqui e diminuir esse ângulo aqui. Ele está muito aberto, entendeu? Então aqui deve estar com 45 graus, eu vou diminuir esse ângulo para que essa ferramenta ela consiga entrar mais aqui dentro, né? A função dela tem que entrar mais aqui dentro para mais área aqui desse parafuso expandir e travar o rolamento. Lembrando, sempre refrigera a peça. Aqui, pessoal, agora eu afinei bastante, tá vendo? Para vocês terem uma ideia, mas ainda assim não entra, tá vendo? Ele só entra até o primeiro e segundo dente. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, o celular também não ajuda muito. Fiz também mais ou menos na altura, né, para que vocês tenham uma noção, e vamos lá.
Assim espuma. Ó, começou a sair o rolamento, ó. Aí vocês veem que olha só o que está acontecendo. O rolamento, ele parece que está saindo um pouquinho torto, ó. Esse lado daqui tá um pouquinho saindo mais do que esse lado aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou girar a roda de forma que quando eu bater com a marreta aqui, ele pare com essa saída meia torta. Dou uma giradinha de novo na roda, porque o que acontece? Isso aqui é alumínio ou liga leve, alguma coisa. E esse rolamento ele nem pode sair torto e nem pode entrar torto, senão eu vou estragar a cavidade dele aqui. Entendeu? Então, ó, eu vou girando a roda, ó, dou uma batida, dou uma girada na roda, uma batida de leve, para que o que acontece? Ele vá saindo por igual. Ó, saiu. A nossa ferramenta de saca-rolamento. Aqui está o espaçador, né? E aqui o nosso rolamentinho. A princípio, ó, não estragou a cavidade do rolamento. Vocês podem perceber aqui, ó. Tendo cuidado. Aí aqui é a nossa ferramenta caseira para sacar rolamento. Ó, esse rolamento aqui, infelizmente, ele está agarrando aqui, ó. Não gira. Ele é um 6301 2RS, né? Duas capas de borracha da Fan. Então aqui, agora para mim soltar ele da minha ferramenta, eu bato ao contrário, né? Eu vou ter que ir no torno para tirar ele de forma que eu quero usar ele. Então, pessoal, aqui está a nossa ferramentinha, tá? Vou parar o vídeo por aqui, que agora é só tirar ele. Espero que ajude vocês aí a fazer a manutenção na casa de vocês, tá? É um procedimento não invasivo, ele não estraga o rolamento, vocês sabendo fazer direitinho. E vocês viram um parafuso que eu achei na rua, depois de um quebra-mola, né, ou da linha do trem aqui de casa, e um eixo de bicicleta eu consegui fazer um saca-rolamento, tá bom? E um abração a todos aí, qualquer dúvida aí, deixe nos comentários e fiquem com Deus.